Que satisfação! Botar as mãos no solo, cultivar a terra e arear um pouquinho, botar nossas sementes e de repente a gente vê as plantinhas crescer. E com um pouco mais de trabalho, talvez muito mais trabalho, chegamos ao ponto de colher as frutas, os frutos de nosso trabalho. Que delícia! Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e desfrutar do seu trabalho árduo, disse Jeová. Que maravilha! Jeová nos criou para trabalhar. Jesus pôde dizer, depois de milênios, construindo o universo, a terra e tudo nela, que ele era a alegria do seu Pai. E ele mesmo se alegrava diante do seu Pai, por causa do lindo trabalho que eles faziam juntos. Que alegria sentiam. Depois eles passaram essa alegria para Adão e Eva. E Adão e Eva tinham o trabalho de dar nome aos animais, de expandir o jardim do Éden, de colher os frutos das árvores. Que alegria sentiam. Um bonito sentimento. Mas depois da rebelião, tudo mudou. Trabalho virou trabalho mesmo. A terra diz que a terra começou a produzir abrolhos, espinhos, e eles começaram a comer da vegetação do campo, e que Jeová disse: no suor do seu rosto comerá pão. E assim se foi. Neste mundo que nós vivemos, irmãos, o trabalho não denota alegria, é árduo mesmo, especialmente para vocês, irmãos e irmãs, que fazem de tudo para botar um prato de comida em frente da sua família, ou de um abrigo sobre a cabeça da sua família. E no trabalho secular, tem pessoas imorais, constante tentação talvez, ou tem gente que nos denigra por sermos limpos, por sermos castos, diferentes deles. Até que 1 Pedro 4, 3 e 4, Jeová disse que eles ficam intrigados ou confusos, porque vocês não continuam a correr com eles no mesmo proceder. E por isso falam mal de vocês. Imaginamos, por exemplo, os ciúmes que algumas pessoas têm, por causa da sua posição na empresa, por exemplo. Talvez eles querem tomar seu lugar. Quando a gente escuta boatos, fofocas, olhares, e tudo isso pesa mesmo, não é? Trabalho secular. Jesus trabalhou secularmente com seu pai José, talvez com seus irmãos, como carpinteiro. Ele não sentiu talvez a mesma opressão que os irmãos sentem nos seus trabalhos seculares, mas ele se ofereceu como um exemplo do que ele fez, do que ele disse, para nos ajudar a enfrentar isso. Como pais, nós nos esforçamos para prover pela família, e estando na verdade, temos que tomar cuidado que o prover financeiramente não ultrapasse o prover espiritualmente, que não seja mais importante do que Jeová mesmo. De novo, Jesus não era chefe de família, mas ele sabia que isso ia ser um problema para seus discípulos com o tempo. E com todo o carinho, ele pediu para que nós confiássemos no seu Pai. Ele disse: parem de se preocupar, parem de se preocupar tanto com a vida. Peçam a Jeová nosso Pai o pão de cada dia. Ele disse: nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã. Nunca fiquem ansiosos dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber ou vestir. Ele disse: o seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam destas coisas. Jeová sabe. Mas pode ser realmente difícil seguir ter essa confiança nas nossas palavras, vivendo num mundo cheio de propaganda, cheio de pressão para estar ansioso.
Então, essa barragem de informação, de propagandas, reclames, nos fazem pensar que talvez precisamos mais do que realmente necessitamos. Talvez estamos ficando mais idosos e pensamos em aposentadoria com um pouco de dinheiro. Ficamos ansiosos. Talvez somos jovens, queremos servir onde a necessidade é maior, como pioneiro, ou criar uma família com algum dinheiro. Ficamos ansiosos, talvez, pensando no futuro. Realmente é preciso coragem para confiar no que Jeová promete. Esse sistema, suas propagandas e bens materiais não fazem parte do que Jeová tem como propósito na terra. Não é da vontade dele. Mas que quando nós olhamos para as coisas materiais como se fossem importantes, quem se alegra é Satanás, que não quer que confiemos em Jeová por causa de nossas necessidades. Ele quer que sejamos independentes da mesma mão que nos nutre. Logo, esse dinheiro não terá nenhum valor. Em Lucas 16:9, Jesus disse que as riquezas desse mundo irão falhar, elas desaparecerão, vão acabar. Leamos Hebreus 13 para ver o que temos que acreditar, que este é o melhor modo de vida. Hebreus 13, e versículos 5 e 6. Jeová diz que seu modo de vida seja livre do amor ao dinheiro. Fiquem satisfeitos com as coisas que têm, pois ele disse: nunca deixarei você, nunca o abandonarei. Para que fiquemos cheios de coragem e digamos: Jeová é o meu ajudador, não terei medo. O que me pode fazer o homem? Então temos a promessa que Jeová não vai nos deixar, não vai nos abandonar, e que o modo de vida simples é simplesmente o melhor modo de vida. Se nosso trabalho interfere com nossas atividades cristãs, talvez por causa da pressão de cumprir nossa promessa de cuidar da nossa família, nós talvez estejamos tentados a aceitar um trabalho uma oferta de trabalho que perderíamos muitas reuniões, faltaríamos nossa adoração em família, não sairíamos ao campo tanto. Isso poderia causar doença e morte espiritual para a nossa própria inteira família, talvez. Ou talvez seja difícil pedir um horário que não interfira com essas atividades, ou tempo para assistir um congresso todos os 3 dias. Temos medo. De fato, muitos de vocês fizeram isso, tiraram tempo para poder estar aqui conosco e estão elogiados por isso. Notem que um artigo sobre o passarinheiro numa sentinela fez essas perguntas: mas será que tem fé que Jeová, de uma maneira ou de outra, cuidará de vocês e de sua família se fizerem vontade dele? Ou será que o diabo vai apanhá-los vivos e levá-los a fazer a vontade dele por causa do medo do homem? Satanás quer que confiemos em nós mesmos, no nosso trabalho, no nosso dinheiro, não em Jeová. Depois de 40 dias no deserto sem comer, Jesus nem fez o trabalho de fazer uns pãozinhos para comer. Já estava desgastado, mas ele soube que a comida importante dele era a comida espiritual de Jeová. Nós também temos que rejeitar qualquer tentação de que alguma coisa interfira com nossa comida espiritual, a comida mais importante. Em Salmo 127, se gostaria buscar também, Salmo 127, nós vamos ver como Jeová se sente sobre quando nós fazemos trabalhos que interfiram ou que não tomamos conta de Jeová em consideração. Ele disse: a menos que Jeová construa a casa, é em vão que os construtores trabalhem arduamente sobre nela. A menos que Jeová guarde a cidade, é em vão que o guarda se mantenha alerta. É em vão que vocês se levantem cedo
que se deitem tarde, que trabalhem duro para conseguir alimento, pois Ele faz provisões para os seus amados e também lhes dá repouso. Jeová provê tudo e, ademais, dá repouso para nós. Então, é uma verdadeira alegria seguir as direções de Jeová. Vocês se lembram do filme no Congresso de 2017? Lembre-se da mulher de Ló, o tio de Glória, que também era o patrão dela, pressionou ela a colocar o trabalho à frente de Jeová. Podem fechar os seus olhos, talvez, e vejam se reconhecem esse trecho do áudio do filme. Glória! Oi, tio. Está lindo? Ai, tio, não sabia que o senhor vinha. Acha que ia te dar um prédio tão caro para vender e não ficar de olho? Tio, eu tenho um evento religioso muito importante hoje. Eu fiz tudo o que o senhor me pediu para fazer, mas eu tenho que ir agora. Isso é ridículo. Você vai ficar aqui e cuidar dos clientes. Mas, tio, eu fiz tudo o que pediu. Você vai me envergonhar na frente de todos? Eu respeito o senhor, tio, mas eu... Mas o quê? Comigo não tem discussão. Esqueceu com quem está falando? preciso ir, tio. Isso é muito importante. Jeová é muito importante para mim. Por favor, entenda. Se sair agora, vai perder tudo. Uau! Se lembram? Será que Glória tomou a decisão correta? Sim. Ela foi para a celebração e, apesar das ameaças, não só do seu patrão, mas do familiar, era um duplo peso para ela. Ele botava tanta pressão nela. Nós temos que acreditar de que mesmo que nossa decisão correta nos leve a perder alguns bens materiais ou a aprovação da nossa família, por fazer o que é correto nos olhos de Jeová, ganhamos muito mais. Temos aqui entre nós um ótimo exemplo, o irmão César Custódio, que serve como pioneiro conosco em Quintana Roo, no português, e passou 8 anos servindo no português em Las Vegas. Então, César, bem-vindo. Las Vegas. Como foi essa situação? Obrigado, irmão. Bem, na realidade, não era fácil para mim morar nas Vegas, por causa do ambiente, por causa da pressão da pressão de fazer dinheiro. E realmente minha mãe e eu dependíamos do trabalho para sobreviver, para pagar as contas, as despesas do apartamento. Se a gente não trabalhava, se eu não trabalhava, praticamente ficava na rua. E durante aquela época, eu precisava de muitos dias para assistir meus congressos de português e espanhol. E meus chefes, por causa disso, não gostavam muito, porque achavam que era muito e enrolavam para me dar permissão para meus congressos. Puxa, isso foi duplamente difícil. Você vai indo para 2 assembleias e 2 reuniões. Então, o que ajudou a você a ter coragem? Mas o que realmente me ajudou a ter confiança e coragem era sempre orar para Jeová antes de falar com meus chefes. E sempre que eu podia, falava com um tom firme, porque eu percebia que se eles viam um pouco de insegurança em mim, talvez achavam que podiam achar que não era importante para mim aquela data. Puxa, isso é um ótimo ponto. E também, quando podia, dava tempo suficiente para que eles procurassem outra pessoa que me substituísse. E quando eles precisavam de mim, nas minhas folgas, trabalhava e assim desse jeito mostrava quanto estava agradecido por sua flexibilidade. Puxa, muito prático isso. Então, com todo esse trabalho que você fez, qual foi o resultado? O resultado foi que, graças a Jeová, sempre consegui assistir a meus congressos em português e espanhol. Fantástico, César. Muito obrigado por seu bom trabalho, suas sugestões. Sim, irmãos, é claro, leva muita coragem para resistir pressão. Mas essa pressão nem sempre vem do mundo, muitas vezes vem de nós mesmos. Nossa, talvez, falta de confiança, falta de
de fé, falta de coragem, de fé em que Jeová realmente vai prover, não importa que. Se nossa conduta e bons hábitos, sendo servos de Jeová, nos tornam a ser mais valiosos na nossa companhia, então nós vamos poder falar com os nossos patrões, como o irmão César aí, porque nós somos valiosos, são requisitos, perguntas razoáveis, um pedido razoável, e eles devem respeitar isso por causa disso. Claro, como disse César também, claro que o planejamento de avance nos ajudará a já fechar essas horas e datas com muita antecedência, usando os dias de férias, trocando com outros empregados. Nós sabemos das nossas assembleias bem de avance. Jeová nos assegura de que mesmo que tivermos que procurar outro emprego para colocar Jeová em primeiro lugar, Ele vai sim cuidar de você e sua família. Ele ama você. E Ele promete recompensar sua coragem, sua confiança, sua fé nele com alegria. O irmão Feliciano Cuevas Lozano vai fazer o próximo discurso. Ele vem da congregação Massaric, português, Cidade de México. Imite a coragem de Jesus ao enfrentar pressão na sociedade.